Olha, pessoal, a gente começa falando de um estudo que foi divulgado hoje, e esse estudo revela que uma pessoa negra foi morta pela polícia a cada 4 horas em 8 estados do país no ano passado. Vamos aos dados. De 3.171 registros de morte analisados pelos pesquisadores que participam do estudo Pele-Alvo, a Bala Não Erra o Negro, que tinham a cor declarada, né? Os pretos eram 2.770 pessoas, ou 87% dos mortos. Ô, William Travassos, queria começar com você hoje, falando desse estudo. Eu acho que não tenho dúvida que a violência chega mais nas pessoas de pele preta. Há algum caminho que você tem aí para analisar ou fazer e começar esse debate? Bom dia para você. Júnior, muito bom dia Rita, bom dia aos nossos ouvintes da Itatiaia e também aqueles que acompanham pelo YouTube. Eu tenho receio, às vezes, de me pronunciar a respeito dessas pesquisas, porque é um recorte que te passam, né? A pergunta que eu gostaria de fazer aos senhores pesquisadores é a seguinte: quantos estavam armados durante esses confrontos? Foram confrontos ou foram execuções? Porque é muito comum você falar que a polícia brasileira é a que mais mata. E aí, do outro lado, eu tenho que dar voz às forças de segurança e dizer o seguinte: é a que mais morre. É muito comum você falar, por exemplo, que o BOPE, a CORE, no Rio de Janeiro, são as polícias que mais matam. Mas sabe por que isso acontece? Porque eles só entram quando o confronto é inevitável. Então, são forças especiais de segurança que entram para restabelecer a lei e a ordem quando o Estado perde o controle. É claro que um policial, um agente de uma unidade de ações especiais, ele está muito mais exposto ao risco e é muito mais provável que aconteça aí um confronto e a morte. Então, assim, quando você faz um recorte desse, na verdade eu vejo isso com um discurso ideológico e não técnico, quando você diz o seguinte: ok, quantos estavam armados? Foi confronto? Era bandido? Não era? Trocou tiros com a polícia? Porque aí você consegue trazer o retrato real. Agora, quando você fala, não, é porque aconteceu isso, então você separa um dado da pesquisa para tentar emplacar um discurso. Ô, William, qual foi a pergunta que você fez mesmo? Quantos estavam armados? Quantos estavam armados? Eu acho que outra pergunta, e eu não posso ficar calado nisso, a gente tem que fazer também, né? Quantos estavam ou não estavam armados? Bom, e aí teve uma operação no Brasil, no Jacarezinho, foram 28 mortos. Dos 28, um era um agente da CORE, né? E 27 bandidos. E aí, muito se falou, isso foi execução, porque a polícia executou, tem toda uma narrativa. Mas o que virou inquérito e o que realmente foi comprovado de execução? Zero. Talvez, eu acho que tem 2 casos que ainda estão em investigação. O resto foi confronto. Foi confronto direto das tropas do Estado contra o crime organizado. Ô, Eduardo, dentro desse raciocínio do William, apesar de não concordar com ele, porque eu acho que a gente tem que fazer as duas perguntas, né? Quem estava armado e quem não estava armado, ele propõe um debate que me põe na cabeça que a gente tem que dar um passo atrás nessa discussão, então. Já que a gente tem que fazer essa pergunta das armas, armados ou não, por que então, e aí dando um passo atrás, por que então sempre são os pretos, ou pelo menos a maioria deles, que estão com essas armas? Concorda comigo ou não? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Primeiro eu preciso confessar, tenho que deixar isso claro, eu não sou um especialista para discutir esse assunto nem em 5 horas, quanto mais em 2 minutos. É de uma complexidade absurda. Depois eu discordo do Travassos, o discurso tem que ser ideológico. Eu vou além. Não é questão de segurança pública, é de racismo estrutural mesmo. Morrem mais negros porque eles estão nas áreas mais pobres, mais conflagradas, mais tomadas por milícias, por tráfico. E mesmo quando é uma bala perdida, acerta o negro, mais o negro. E o troço é tão complicado que no último estudo que se tem de morte entre policiais, entre agentes de polícia, embora eles sejam minoria no efetivo do Rio de Janeiro, eles são a maioria dos mortos fora do serviço, por causa do ambiente que vive. Eu fiz uma pesquisa uma vez, João. Eu falei isso, não sei se foi aqui, que a gente fala tanta coisa em tanto lugar, em tanto espaço, né? Mas 15 anos atrás eu fiquei curioso, fiz uma pesquisa na penitenciária de Nelson Hungria para confirmar o que eu suspeitava. Lá, o público, naquela ocasião, era 78% branco. A situação do negro, João, é um negócio tão complicado desse país,
tão sério que quando você busca na penitenciária de segurança máxima, onde estão os criminosos com, teoricamente, maior poder de fogo, de crime organizado, são brancos. Então, eu sei que é muito simplório o que eu vou dizer, mas eu resumo isso numa frase. Morrem mais negros pela polícia porque eles estão em áreas onde a polícia já chega atirando. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que quando você tem uma arma apontada para você, você pergunta qual é a idade, a cor, o sexo de alguém numa área conflagrada, onde você tem o crime organizado atuando? Para mim, você vai fazer essa pergunta? Não, estou perguntando. Não, assim, porque tecnicamente... Não, mas eu imagine um policial... Não, estou falando com você. Assim, no nosso bate-papo aqui, eu fico imaginando a situação das forças policiais que criam ela como a grande repressora do Estado. É o bicho feroz que está atacando o inocente. Eu não faço parte desse discurso. Não, sim. A Polícia Militar de Minas está matando um horror esses últimos tempos. De um mês para cá, a Polícia Militar já matou 6 ou 7. E eu não encontrei, em princípio, de longe, elementos para questionar nenhuma das mortes. Sacou a arma, morre. Um policial do GER que entra em área conflagrada me disse aqui que ele falou o seguinte: William, o bandido, quando vê a nossa equipe entrar, ele atira, porque ele sabe que não tem acordo, não tem nenhum tipo de acerto e que ele vai ser preso. Ou será morto no caso de um auto de resistência. Então, o bandido reage. A diferença, William, é que o bandido pode ter esse pensamento. O policial tem que fazer de tudo antes de matar, antes de atirar. Ô, Rita Mondin, te colocar nesse debate também, como é que você vê essa pesquisa, essa questão do racismo estrutural que o Eduardo cita, o William traz também essa questão da polícia, né, pro assunto também, como é que você vê isso tudo? Bom dia. Olha, Júnior, tem uma questão aí estatística, né, 56% da população brasileira, de acordo com o último censo, é composta por pardos e negros, então a maioria da população já é parda e negra. Repito o número, 56 contra 87% das mortes, né? Aí a gente entra para o lado histórico. Então isso é uma questão histórica. Então não é o que nós estamos vivendo hoje, nós estamos colhendo a falta de ação do Estado na capacidade de prover educação de qualidade para as pessoas de baixa renda. Então, o que a gente vê é que, historicamente, nós tivemos o quê? Escravidão. Isso é uma questão histórica. Então, como disse o Eduardo, as pessoas negras, pardas, elas moram em áreas de maior risco, por uma questão histórica de acesso à educação de qualidade que permite e que permitiria uma mudança de patamar na qualidade de vida. Então, esse é o grande problema. É um problema histórico e um problema estatístico, porque a maioria da população já é parda e negra. Então, é necessário, sim, a ação do Estado em prover educação, saúde e segurança de qualidade para que essa maioria da população brasileira, historicamente alijada, né, do mercado de educação, digamos assim, da educação de qualidade, ela tenha esse acesso. E isso é uma coisa que não se faz em 24 horas. A história construiu assim. E isso também, a gente tem que olhar que não é culpa do branco de hoje. Esse estado de escravidão, isso foi feito lá atrás. Então, a gente não pode entrar em confronto hoje. Nós estamos trabalhando por um mundo mais diverso, um mundo mais inclusivo. Mas as coisas não acontecem em 24 horas, infelizmente. Sabe o que é mais triste, João? É que a chamada elite branca, masculina e rica continua, através dos mecanismos de poder, a se perpetuar. Você concorda comigo que um desembargador tem 10 vezes mais chances de ter um neto juiz do que um pedreiro? Sim.